Peço que o Senhor, Pai, venha nos apoiar poderosamente no processo, que a partir de agora, o Senhor possa usar o Pai de uma maneira fantástica, maravilhosa, para nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois o Senhor apresenta. Amém, Jesus. Amém. Só da igreja na paz do Senhor Jesus. Feliz de estar aqui, poder conhecer os irmãos. Eu quero dar honras ao Senhor Jesus por essa oportunidade que Ele tem dado a mim, de poder vir até aqui, e também junto com o irmão Jonatas, um obreiro lá de Mauá que muito tem me ajudado, e ele queria sair comigo alguns dias que eu pudesse sair, então nós resolvemos fazer uma aventura e vim de moto de Mauá aqui. E nós chegamos bem, graças a Deus. Agradeço a Ele por ter vindo guiado muito bem, porque se fosse para mim guiar, acho que nós não tinha chegado não. Mas como Ele guiou, então tá bom. Quero agradecer ao pastor Kleber, e também sua esposa e toda a igreja pelo convite, pela recepção. Eu agradeço o carinho que os irmãos têm demonstrado por mim toda vez que vêm me cumprimentar, e nisso eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Amém. Também não poderia deixar passar de agradecer ao Bispo Robert, que é o presidente nacional da igreja que eu faço parte, e eu liguei para ele quando o pastor me fez o convite. No mesmo dia ele respondeu, aliás eu mandei mensagem, no mesmo dia ele me respondeu, ele ligou e falou: não, pode ir tranquilo. Amém. Então eu agradeço a ele também por ter me liberado estar aqui. Amém. E trago saudação da igreja de Mauá, onde eu pastoreio. Então eu trago saudação a todos os irmãos. Estavam todo mundo orando por esse evento. Primeiro por causa do convite, depois porque eu vim de moto. Mas todo mundo orou, até orou para não chover. Não sei se aqui está chovendo direto, mas lá em Mauá todo dia, E até agora não sei, parece que está meio molhado lá fora, mas não choveu até nós chegarmos aqui. Bem, irmãos, falei para o pastor, eu sou um pouco atrapalhado, e eu não sei aonde eu tenho que ficar, mas eu sou muito atrapalhado, me mexo bastante, então eu vou tentar me segurar o máximo que eu puder, só que eu sou atrapalhado por natureza. Amém? Então eu vou direto à palavra de Deus, e segurando os irmãos em pé tanto tempo, e eu espero poder responder a expectativa do pastor e da igreja. Agradeço muito o carinho, muito mesmo. Só que se eu ficar só agradecendo aqui, eu acho que vocês me esperaram eu vir para pregar, Então vou deixar para agradecer uma outra hora, mas muito obrigado. Atos capítulo 19, que é o tema, o assunto, a festa das cabanas, e o tema Atos 19, 3, ou melhor, 12, versículo 2. Aleluia. Atos 19, versículo 2. Todos encontraram? Versículo 2 diz assim: palavra de Deus: disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando credes? E eles disseram-lhe: nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Amém? Eu vou só fazer essa leitura, irmãos. Eu estou tentando pensar primeiro antes de falar e fazer, justamente que eu falei que eu vou tentar me comportar ao máximo, Então os irmãos já oraram, pediram para Deus falar contigo, então pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Eu não vou trazer uma mensagem no conteúdo de estudo teológico, mas por causa de uma palavrinha, ou por causa de uma frase em 2 versículos de Apocalipse,
eu achei interessante encaixar o que eu tenho para falar com os irmãos em cima dessa frase. Então eu vou mencionar para os irmãos Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Diz a palavra de Deus: tenho porém isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. E o versículo de número 15: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, os quais eu aborreço. Então eu não vim para... Eu sei que é um debate muito longo sobre quem são esses nicolaítas, quem são eles, e eu não vim para desvendar isso aos irmãos, desvendar quem são os nicolaítas. Alguns acreditam que são discípulos do diácono, né, Nicolau, lá no capítulo 6 de Atos. Outros acreditam que é um outro grupo, mas como eu disse, eu não vou concentrar a mensagem em revelar para vocês quem é os nicolaítas. Porém, eu gostei da frase que Deus odeia, Deus aborrece da doutrina desses nicolaítas. Então, realmente eu não sei quem eles são, assim, para afirmar para os irmãos, mas eu sei que o que eles pregavam conseguia deixar Deus muito bravo, conseguia deixar Deus, vou usar uma palavra assim, fora de si. Conseguia fazer o ponto de que uma igreja, Deus estava falando com ela que ela tinha obra boa e tal, que era a igreja de Éfeso, e ele falou: olha, eu só tenho contra ti que você deixasse o primeiro amor e tal, mas olha, você tem um ponto comigo, você tem um ponto, vocês odeiam a doutrina dos nicolaítas e eu também, então nós estamos juntos nisso aí, eu estou com vocês, por mais que o amor vocês deixarem esfriar, mas esse aí vocês têm um ponto comigo. Já no outro caso, a igreja de Pérgamo, ele fala: olha, eu sei que no meio de vocês aí tem um grupinho que aceitou a doutrina dos nicolaítas, eu sei que no meio de vocês tem um grupinho que aderiu a essa doutrina. Então, voltando para Atos 19, o que eu quero realmente falar com os irmãos é sobre uma igreja que é totalmente dependente do Espírito Santo. Olha aí. Nós somos uma igreja que é totalmente dependente do Espírito Santo. Eu estou feliz, como eu disse, de conhecer a igreja, né? Eu pastorei na Igreja Apostólica do Brasil, e somos quem, como que eu posso dizer, somos uma igreja que prega muito sobre o Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo pregamos muito. E eu também sou um aventureiro pela internet, então quase todo dia, para não falar toda hora, né, quase sempre eu tenho debates com um monte de pastores e por aí vai. Tem vezes que eu falo com uns 4 ou 5 ao mesmo tempo no WhatsApp. E uma coisa que os trinitários gostam de alegar, que nós unicistas, nós não cremos no Espírito Santo. Eles falam: vocês não creem no Espírito Santo. E uma bela vez eu estava pregando para um pastor que se denomina apóstolo, né? Ele estava, eu digo assim porque na verdade ele estava começando a igreja dele. A igreja dele tinha, naquela época eu fui debater com ele, a igreja dele tinha em volta de 2 meses só de existência, e ele já auto se denominou apóstolo. Por isso que eu falei assim, não menosprezando ele, mas realmente ele surgiu do nada e já era apóstolo. Então, por isso que quem segue ele deve ter os motivos para chamar de apóstolo, não vou entrar no mérito. Mas quando eu estava debatendo com ele, foi quando eu consegui dar uma resposta a essa pergunta: vocês unicistas não creem no Espírito Santo? Porque justamente antes dele fazer essa acusação, ele falou para mim assim, quando eu falei para ele que ele precisava se batizar em nome de Jesus, ele disse para mim: eu vou deixar de obedecer a Jesus para obedecer a Pedro? Você acha que eu estou louco Jesus saiu da boca dele, ele falou para batizar Pai, Filho e Espírito Santo, e Pedro mandou batizar em nome de Jesus. Você acha que eu vou obedecer Pedro e desobedecer Jesus? Aí quando ele me falou: vocês não creem no Espírito Santo, eu falei para ele: você acha? Falei: vamos supor que eu creio na Trindade igual a você. Ele você já está entendendo? Eu falei: então, vamos supor que eu creio igual a você. Aí quando ele se animou, eu falei assim: você acha que eu vou deixar de obedecer o Espírito Santo para obedecer Jesus, sendo que o próprio Jesus disse que se você pecar contra o Espírito Santo não tem perdão? Olha aí, não tem. Aí ele disse: mas aonde
Aonde que o Espírito Santo mandou batizar em nome de Jesus? Que ele já mordeu a isca rapidinho. Eu disse para ele: Pedro estava cheio do quê? Pedro estava cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo ele nos mandou batizar em nome de Jesus. E tu acha que eu vou deixar de obedecer o Espírito Santo para obedecer Jesus, se é na ideia que tu está pregando? Amém. E aí, por que eu estou entrando nesse campo? Para continuar, que eu creio que, acredito eu que os pregadores que passaram antes, eu acredito que o tema, ele já deve ter sido trabalhado até antes do evento, né, aqui. Então eu acho que os irmãos já leram e releram capítulo 19, e se os irmãos leram e releram, eu quero que os irmãos lembrem de uma coisa, né? Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo está associado ao batismo nas águas em nome de Jesus. Se falta um, não tem o outro, porque Paulo disse: vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês acreditaram. E eles disseram: nem sabia que existia. Qual foi a segunda pergunta de Paulo? Você foi batizado como? Então as duas coisas estão associadas. Batismo em nome de Jesus, batismo no Espírito Santo está associado. Não tem como separar essas duas coisas. Nós somos uma igreja, o povo do nome é uma igreja que é totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. Eu nunca usei droga e também não vou comparar o Espírito Santo a uma droga, né? Mas como eu já fui bêbado, então... Como eu já fui bêbado, mas Paulo disse, lógico, eu vou falar com todo respeito, só brincando com os irmãos. Paulo disse assim: não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então eu sei o que é ir para casa com os 4 pés. Eu sei o que é ir para casa e acertar a casa do vizinho. Eu sei o que é atravessar uma ponte de madeira deitado, se arrastando no chão, porque a ponte não parava de balançar. Não sei por que fizeram uma ponte que balança. Na verdade não era a ponte, era eu que estava balançando, né? Mas faz de conta que era a ponte para não ficar feio para mim, né? Eu parava e a ponte ficava. Tive que ir deitado. Amém? Então no dia que eu falei, eu quero ser cheio do Espírito Santo, Paulo, com essas palavras, ele disse: é uma sensação maior, é uma sensação tão forte, que te tira do controle mais do que o vinho, te tira do controle mais do que qualquer droga. E quando eu digo tira do controle, não é que você fica loucão, não! É que você fica totalmente entregue. No Velho Testamento dá uma analogia do que é a vida do Espírito Santo. Fala para o profeta e diz: olha, entra nessa água. E quando ele entra, molha o dedo dos pés. Ele diz: olha, está molhando o dedo dos pés. E o Espírito fala para ele: entra mais um pouco. Aí começa a molhar quase a cintura. E ele fala: entra mais um pouco. E quando ele entra, começa a molhar o ombro. E ele fala: entra mais um pouco. E aí ele entra e não dá mais pé. Aleluia. E é essa analogia que a Bíblia, vou me segurar aqui, é essa analogia que a Bíblia quer nos dar, de que nós temos que viver totalmente a dependência do Espírito Santo, ao ponto de que nós não damos mais pé, ao ponto de que as coisas não funcionam como eu quero, mas tem que ser como Ele quer. Se a palavra é de Deus, se foi Ele o Criador, se foi Ele que morreu por nós na cruz do Calvário, então a última palavra dessa igreja ainda tem que ser dele. A direção desse culto ainda tem que ser dado por Ele. Oh, aleluia. A palavra de Deus nos mostra que nós somos templo do Espírito. A palavra de Deus nos mostra, e eu gosto dessa palavra templo do Espírito, porque quando eu olho para o Velho Testamento, eu olho aquele templo cheio de ouro, cheio de pedras preciosas, aquele cuidado todo, sabe, aquele cuidado. E quando eu olho e falo: eu substituí aquilo, e tu achou que eu não valia nada, né? E o cara ali achou que você não valia nada, e o teu patrão não te dá o valor que você merece, mas Deus recusou tudo aquilo para morar em você. Deus recusou tudo isso para habitar em você. É para você parar e pensar um pouco sobre isso. Viver a dependência do Espírito, ser totalmente dependente do Espírito, nos leva a uma aproximação com Deus tão grande, nos leva a uma aproximação. Eu sei que tem crianças, então eu gosto dessa para casais, tem um versículo que eu gosto de usar, mas como eu sei que tem de menores, eu vou tentar falar um pouquinho melhor para os irmãos. Mas tem um versículo lá em Coríntios 6, que Deus fala que, Paulo diz:
se você se une a uma meretriz, você se torna um com ela, e os adultos já entenderam. E no mesmo contexto diz aquele que se une com o Senhor. Lógico que nós não vamos ter relação com Deus, mas nota a profundidade que a Bíblia quer que você tenha com o Espírito. Amém? Eu sei que tem pessoas, eu imagino que tem pessoas aqui que vieram do mundão e não entraram nessa igreja virgem. Eu sei que eles já tiveram uma vida por aí afora. E por mais que você foi batizado em nome de Jesus, por mais que a sua vida começou de novo, essa consequência você não consegue mudar, você não consegue voltar. Ou seja, Deus está nos dizendo que uma vez que você experimenta o Espírito Santo, essa vez vai para a vida toda, meu irmão. Uma vez que você tem contato com o Espírito Santo de Deus, não é uma coisa passageira. O Espírito Santo não te marca com uma coisa passageira, mas ele te marca com algo que é para toda a vida. Mas e aí, pastor, o que tem a ver os nicolaítas com essa história? Ou melhor, que eu não vou falar sobre eles, o que tem a ver a doutrina dos nicolaítas? Tem alguns versículos na Bíblia, eu não vou ler todos, vou mencioná-los, que a Bíblia mostra sobre homens que viviam sem o Espírito. E se tu lê em Judas, por exemplo, na carta de Judas, o versículo 19, mas se você lê Judas, o capítulo inteiro, que é só um capítulo, você vai entender que Judas está falando de pastores, Judas está falando de ministros, Judas está falando de homens que estão à frente da igreja, e Judas fala, esses camaradas aí, esses cidadãos aí, que uma vez banqueteou o banquete do amor, ou seja, uma vez eles participaram da ceia conosco, uma vez eles comeram o mesmo pão que nós, uma vez eles tomaram o mesmo suco da uva, o mesmo vinho que nós tomamos, uma vez eles experimentaram uma dimensão que só a igreja tem. Mas Paulo diz, esses, ou melhor, Judas diz, esses mesmos causam divisões. Olha o versículo 9, esses são os que causam divisões sensuais e não têm o Espírito de Deus. E não têm o Espírito de Deus. Paulo ele fala no capítulo 7 de Romanos, ele fala sobre uma luta que ele tem constante, que é com a sua carne. E ele chega a perguntar, quando eu vou me ver livre disso? Quando eu vou conseguir sair desse templo do pecado? Quando? E logo em sequência do assunto, ele começa o capítulo 8, que diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, aquele que se uniu ao Senhor. Nenhuma condenação há para aquele que se uniu ao Senhor. Mas qual é os sintomas daquele que se une com o Senhor? Qual é os sintomas que ele leva? Paulo disse, esse não anda segundo os desejos da carne, esse quer agradar ao Espírito, esse se apaixona pelo Espírito de Deus, esse quer mais do Espírito Santo. E Paulo diz, eu acho, eu vou colocar nas minhas palavras, depois você lê lá Romanos 8, eu acho que todo mundo aqui tem o Espírito Santo. Paulo coloca assim, eu acho que todo, eu espero que tenha. Paulo diz no versículo 9, porque se não tiver, os que não têm, esse tal não é dele. Eu quero que os irmãos entendam essas palavras. Se você não tiver o Espírito, a Bíblia diz, esse tal não é dele. Não quer dizer que Deus está te rejeitando. Não quer dizer. Quer dizer que você ainda não o conhece de fato. Amém. Eu gosto quando eu vejo os trinitários debatendo e chegam naquele versículo, outro, e o Espírito Consolador é o outro. Aí teve um trinitário que estuda muito, que virou para mim, pastor, você precisa voltar para a escola. Por quê? Porque o outro no hebraico, no grego, quer dizer outro dele mesmo. Eu falei, e eu tenho que voltar à escola? Ele falou, porque quer dizer outro dele mesmo. Eu falei, tá, então. Ele, o que você está fazendo, seu louco? Eu falei, meu amigo, se é outro daquele que eu estava vendo lá, ele tinha carne e osso. Se é outro, era um homem que estava falando, então o Espírito Santo tinha que vir como carne e osso, outro dele mesmo. Ele, eu não tinha pensado nessa aí. Eu falei, mas então já que é eu que tenho que voltar à escola, continua a leitura. E o resto da leitura diz que o mundo não pode receber, porque não vê e não o conhece. Nota que quando Jesus apresentou o Pai nos versículos acima, Jesus disse, vocês já têm visto o Pai. E agora quando Jesus apresenta o Consolador, ele disse, você tem que ver o Consolador, porque se você não vê e você não conhecer,
não pode receber. Não pode. Ou seja, meu irmão, ou Jesus é o próprio Consolador, ou Jesus tinha tomado algum remédio muito forte ali. Amém. Você quer conhecer a Deus? Ou melhor, você quer, como disse o versículo, já recebesse o Espírito Santo quando credes? Aí eu creio. Creio. Ótimo. Em que você foi batizado? Se fosse para um outro, no Pai, Filho e Espírito Santo, em nome do Joaquim, em nome do Tadeu, em nome do Abraão, em nome de não sei quem. Não, você ainda não conhece, porque no dia em que os apóstolos receberam o Espírito Santo, eles desvendaram o nome oculto de Mateus 28:19. No dia em que o Espírito veio sobre eles logo entenderam e falaram: você quer mudança de vida? Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. Aleluia. E aí ele continua: e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa promessa essa promessa diz respeito a vós. Eu sei que pode acontecer de pessoas receberem o Espírito Santo antes do batismo. Lógico que pode, porque o Espírito Santo, ele, na verdade, tu só está aqui por causa do Espírito Santo. Existe uma diferença que, lógico que eu não tenho tempo e não é o meu assunto, mas existe uma diferença em ser habitação do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Existe uma diferença, lógico que não é o meu tempo, mas existe uma diferença muito. Quer ver um exemplo? Eu não vou entrar nesse ponto, senão depois eu nem perguntei até que hora que eu vou, então deixa eu me segurar. Amém. Mas Jesus chega lá no cenáculo e assopra sobre os discípulos e diz: recebeis vós o Espírito Santo. Uau, que maravilha. 40 dias depois, Jesus vira para os discípulos e fala: vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Como assim? Nós não recebemos há 40 dias atrás? O que vocês receberam foi a habitação do Espírito Santo. O que vocês vão receber agora é o poder do Espírito Santo. Agora vocês vão passar a ser conectados com o Espírito Santo. Agora a coisa vai mudar. Tanto é de que quando Jesus soprou sobre eles, Jesus mandou eles ir para onde? Jesus não falou: sai pregando para o mundo inteiro aí agora que vocês estão totalmente preparados. Ele disse: vai e faça discípulo. Vai lá e ensina. Vai lá dar um culto, dá uma aula. Mas depois que foram cheios do Espírito Santo, a história mudou. Jesus disse: vocês vão ser minha testemunha, porque vocês vão me conhecer, vocês vão experimentar de mim, vocês vão ter um contato diferente. Aleluia. E agora você só não vai fazer discípulo, mas você vai pregar até o confim da terra. Quando você tem uma aproximação com o Espírito Santo, quando você identifica quem Ele é, então você passa a não só ser um pregador. O pastor falou ali para mim, eu ainda estou fugindo do meu assunto, mas eu volto. O pastor falou ali para mim que um dos focos da igreja, que a igreja trabalha muito, é cura. Então, eu vou deixar um testemunho rápido, só para ajudar os irmãos. Amém. Digamos que há uns 2 anos atrás, eu estava trabalhando numa linha de produção que fazia elevadores, e já tinha 1 ano que eu trabalhava lá, 1 ano e pouco, e eu tinha que fazer muitas peças no chão, porque na mesa não dava para colocar. Então eu ficava o dia inteiro de joelho no chão ou abaixado. Meu joelho começou a doer e eu fui ao médico. O médico tirou o raio-x dos 2 joelhos e ele virou para mim e falou: você quer a boa notícia? Falei: quero, claro, que era boa, mas a gente conversa depois. Ele: então, se os medicamentos fazerem efeito em você, você vai andar por 1 ano e meio. Se não fazer efeito, você vai andar menos que isso. E qual é a má então? Se essa era a boa, e qual é a má? A má é que eu vou te dar um medicamento. Se ele fazer o efeito, você vai entrar no jogo. Eu: que jogo? Ele: calma, devagar. Ele tem 2 cirurgias que eu posso fazer em você, só que as 2 seu corpo pode recusar. Então vai se preparando a ficar paralítico. E eu tentei me preparar, eu prometo, irmãos, que eu tentei, mas a cabeça não, ainda mais. Eu falei que vocês estão percebendo que na hora que eu vou sair eu dou uma puxadinha, eu não consigo parar quieto, né? Então eu comecei a me preocupar com aquilo. E no ano passado, olha o dia que Deus escolhe. No ano passado, no dia 1º de abril,
Eu tinha tanta dor que se eu fosse subir aqueles 2 degrauzinhos ali, eu ia subir com as pernas esticadas, de tanta dor que doía. E o bispo pregando, ele pregou sobre louvor. O nome da igreja é festa, louvor. E aí ele disse: irmão, está na hora de... Você quer alguma coisa com Deus? Então está na hora de você dar um louvor. Dá o seu louvor. Louve a Deus do seu jeito. Só que eu não podia mais louvar a Deus do meu jeito, porque eu andava parecendo um robô já, por causa das pernas. Aí eu queria ir lá para frente, perto do altar, e tudo ocupado ali, os pastores, aquele monte de pastor ocupando. Eu olhei para cima dos bancos e falei: já está doendo, já não estou aguentando mais. Quer saber de uma coisa? Saí pulando por cima dos bancos. Cheguei lá na frente, uma coisa que já fazia 1 ano que eu não fazia. Dobrei o joelho e ali comecei a orar. E depois que eu estava orando tão empolgado, eu lembrei do joelho. Falei: bom, eu ajoelhei, agora se eu vou levantar é outra coisa. Levantei. E dia 1º de abril agora, completa 1 ano que nem uma dorzinha mais deu no joelho. Porém a medicina prova que cartilagem não se regenera, não sai não tem como. Aí meu patrão, que tinha me mandado embora, me chamou a trabalhar de novo. Quando ele viu eu subir na rua de casa, que é uma baita de uma subida. Se você está inscrito lá no canal, lá você vai ver esse vídeo uma hora ou outra. Eu subi na rua de casa correndo para comemorar a cura. Meu patrão viu isso, ele me chamou para trabalhar de novo. E eu disse: não, meu amigo, se eu tivesse paralítico, nenhuma empresa me queria. É verdade. Falei: então agora que Deus me curou, o diabo que me aguente, que eu vou pregar em todo mundo. Agora o diabo vai ter que me aguentar. Lugar que eu nunca fui, eu vou. Olha eu aqui. Falei para Deus: um lugar que eu nunca fui, e aonde eu for, eu disse para Deus: na verdade, né, os irmãos pessoalmente estão me conhecendo agora. Eu vou voltar aqui para o meu ponto para me terminar. Mas eu me converti em 97. Me converti já numa igreja unicista. Passei 6 anos da minha vida morando em Santos, aonde até a presente data não existe igreja unicista. Fiquei esses 6 anos lá, e eu sempre fui um unicista muito cabeça fechada, já falar assim para você me entender, ao ponto de que eu congregava em Santos e não ia em igreja nenhuma. Deixei 17 pessoas batizadas em nome de Jesus lá na cidade de Santos. E meu pastor nunca ouviu não da minha boca, nunca. Uma vez eu estava trabalhando, só para você ter ideia, eu era professor de boliche em Santos. Em 97 eu já tirava R$1.200 livre. Era um serviço bom. Sabe o que eu fazia a noite inteira? Eu jogava boliche. Que serviço cansativo, meu Deus do céu. Mas meu pastor ligou e falou: eu estou precisando de um obreiro aqui. Eu não perguntei se era indireta, eu não perguntei se era comigo. Quando ele falou: estou precisando de um obreiro, eu: ah é? Puxa vida, que bênção. Ele: é sério, estou precisando de um obreiro. Eu falei: amém, que bênção. Desliguei o telefone, na mesma hora eu fui até o escritório do meu patrão. Estou indo embora. Ele olhou para mim: por quê? Eu falei: porque meu pastor está precisando de um obreiro. Ele: você precisa de serviço. Eu falei: não, isso a gente arruma depois. Estou indo embora. No outro dia, quando chegou no culto de jovens, quem estava lá? Na época eu era solteiro, na época eu ainda era jovem. Pula essa parte. Na época não tinha essas luzes que eu faço aqui. Isso aqui é luzes, tá? É charme, tá? É charme. Não tinha isso. Meu pastor olhou e falou: rapaz, eu te liguei brincando. Eu falei para ele: então o senhor brincou com a pessoa errada. Porque se o Senhor é meu líder espiritual, o que o Senhor mandar, estou aqui para fazer. Amém. Os nicolaítas, não sei se era eles, mas vários versículos, se os irmãos comparar, existia um grupo de pessoas que atormentavam a igreja, e a rejeição deles era com o Espírito de Deus. A rejeição deles era com Deus dominar as coisas. Eles queriam tudo fazer. Você já leu aquela passagem de que quando eles tentaram contra a igreja, a Bíblia fala de que um homem que eu acredito que você sabe quem ele é, eu não vou dar o nome dele de agora, mas quando eles foram contra a igreja,
vezes esse homem disse: calma. Vocês podem estar lutando contra o Espírito de Deus. Calma. Se for de Deus, esse negócio vai prosperar e vocês não vão ter como impedir. Agora, se não for, isso vai morrer logo ali, porque já veio outro antes dele e não fez nada. Esse homem que vocês sabem que ele é, Gamaliel, ele preparou um cara chamado Paulo. E esse Paulo, você pode ver que ele é o único dos apóstolos que segurou a pregação sobre os dons do Espírito. Ele foi o único dos apóstolos que pregou sobre a dependência do Espírito Santo. Ele foi o único dos apóstolos que nos ensinou sobre ser templo, morada do Espírito. Aleluia. E Paulo nos mostra em Romanos, Paulo nos mostra em Coríntios, que nós temos que estar preocupados se Deus ainda está habitando em nós. Nós temos que estar preocupados se aquela revelação que o Espírito Santo nos deu no dia que Ele te chamou, se ela continua acesa dentro de você. Aleluia. Porque pode acontecer, pastor, de ter um irmão aqui, sabe, eu estava olhando, a igreja é muito bonita, né? E eu digo bonita não só no prédio, né? A igreja no todo é muito bonita. E eu vi um grupo tocando aqui, a banda tocando, as irmãs no back vocal. E sabe uma coisa que você nunca pode esquecer? É de que você canta bem, você toca bem, e tudo isso Deus te deu para a igreja. Escutou isso que eu falei? Talvez você não sabia, mas eu vou te ajudar. Você já parou para pensar que o teu pastor é um presente de Deus para você? Lá em Efésios diz assim, ó, lá em Efésios, a uns ele deu para o pastor, profeta, apóstolo e tal, deu. Quando você vai lá no Velho Testamento, lá no livro de Êxodo, Deus escolheu uma família e falou: essa aqui vai ministrar, eu vou dar de presente para vocês, homens que não têm direito à terra. Eu vou traduzir já para o pastor entender vocês também. Homem que não tem direito a sono, homem que não tem direito à privacidade, homem que não tem direito a férias. Lógico que tem, pastor. Eu não sei se o pastor tira férias, mas lógico que tem. Eu duvido um pastor que consegue tirar férias e se desconectar da igreja. Duvido. Eu estava lá na Bahia pregando um evento lá da Bahia, e toda hora ligando para Mauá. E aí, como é que estão as coisas? E aí, como é que está o culto? E fulano foi para a igreja hoje, e fulano não foi. Por que não foi? O outro não apareceu. Lá da Bahia eu ligo para o outro: e aí, meu, por que você não foi na igreja? Você ganhou de presente alguém que vive para você. Você ganhou de presente, Deus te deu o dom, Deus te deu capacidade de tocar, e tudo isso é presente para a igreja, para que essa igreja flua melhor. Alguém está me entendendo? Nunca ache que você canta demais ao ponto de que você não precisa mais da igreja. Nunca ache que você prega demais ao ponto que você não... Sabe o que pode acontecer aqui? De ter um irmão, eu não vou nem falar obreiro, eu vou falar irmão, um irmãozinho, uma irmãzinha, que o pastor coloca para pregar um dia só porque está vendo que ele está meio quietão. Ele fala: vou botar esse cara para pregar, eu vou dar um ânimo nele. Chega aquele rebento e prega mais que o pastor. Mas calma, todo mundo que o pastor te estende a destra para fazer alguma coisa, aliás, eu já contei o segredo, ele te deu a destra, você está fluindo o ministério dele. É por esse motivo que Deus derramou o seu Espírito sobre nós. É por esse motivo que a Bíblia diz que o Espírito é a primícia de Deus. Festa das Cabanas, eu estava até comentando, só que a gente parou um pouquinho de falar. Festa das Cabanas, a festa do Pentecoste. Você separa as suas primícias, o melhor da tua casa, e chega no dia da festa de Pentecoste, você tem que dar o teu melhor. O melhor ao ponto de que, se tiver algum empresário aqui, tente imaginar essa história. O melhor ao ponto de você virar para os seus funcionários e falar: todo mundo está de folga amanhã, é Pentecoste na minha igreja. Só que tem o seguinte: vocês estão de folga, mas eu quero todo mundo na minha casa para comer e beber à vontade. Minha casa? A Bíblia diz: o teu servo vai comer contigo em casa, vai brincar com teus filhos, para você entender. Isso é Pentecoste, isso é ser liberto, isso é ser livre. A festa das cabanas, tem judeu que até hoje, quando chega na época dessa festa, ele monta a sua cabaninha perto de onde era o templo. Ele pode até ir trabalhar, só que ele volta, toma um banho na empresa, e ele volta e
vai dormir com a família na cabana, ao ponto de correr risco de ser assaltado, ao ponto de correr risco de ser violentado, mas ele quer lembrar da época em que Deus protegia, não uma casa, não uma câmera, não uma polícia bem armada, mas quem protegia era Deus. Você consegue ter essa dependência de Deus? Você consegue acreditar que Deus te protege, ainda com um ladrão bem armado apontando a arma para você? Você consegue ter essa fé? Se você já estudou sobre a guerra dos judeus dos 8 dias, se você já estudou quando eles em 2 dias eles acabaram com o exército bem armado do Egito, em 2 dias, com apenas 2 aviões. Eles não tinham mais avião e eles não tinham combustível para ter mais avião. Então de madrugada um avião ia, o outro vinha para abastecer, e eles acabaram com toda a frota do Egito. Amém. Algumas horas mais adiante, do outro lado de Israel, 10 tanques de guerra contra mais de 100. Quem já viu um tanque de guerra atirando? Imagina que o pastor tem um tanque de guerra e ele está enfrentando 3. Não vou nem colocar 10, vou colocar 3. O tempo que ele dá um tiro, até ele virar aquele trem, pronto? Até ele fazer isso, os outros 2 já tinham atirado nele faz tempo. Mas se você pesquisar na internet, você vai ver que os árabes, eles fugiram dos tanques de Israel. Porque quem faz isso? É quando você acredita, peraí, quem luta por mim é Deus. Aleluia. Quem me defende é Deus. É verdade. Mas o Brasil está em crise, o Brasil, não Deus. Deus ainda não abriu falência. Mas os hospitais estão lotados, os hospitais, mas eu ainda sirvo um Deus que cura. Eu ainda sirvo um Deus que faz tratamento. Eu ainda sirvo um Deus de milagre. Aleluia, Jesus. Temos que aprender a ser dependente do Espírito. Aleluia. Já imaginou como era? Eu já estou terminando. Já imaginou como eram esses camaradas? Eu estou tentando imaginar a cena. Eu gosto, eu tenho uma mente bem... É que vocês estão me vendo segurado aqui. Nós já tinha feito alguém correr comigo. Mas eu tenho uma mente que eu gosto muito de tentar fazer teatro de tudo. E eu estou imaginando Paulo chegando em Éfeso. E quando Paulo chega lá, vê um grupo de irmãos pregando, e com aquela eloquência, Paulo é uma criança que sentou assim, igual o pastor nos primeiros bancos. Lógico que não era assim, mas é só para você entender. Paulo estava lá, eita, é muito bom. Paulo falou, quando terminou o culto, eles, amém, agora cada um para sua casa. Paulo falou, vocês cantam bem, vocês pregam bem, a igreja é bonita, olha, tudo aqui estava bom, mas eu senti falta de uma coisinha, do Espírito. Eu senti falta do Espírito. Vocês já receberam o Espírito? Nota que esses homens já eram pregadores, nota que esses homens aprenderam muito bem com João Batista, mas eles não tinham o Espírito e nem ouviram falar que haja. Eles nem sabiam que existia. Quer ver mais um exemplo disso aqui? Um outro discípulo de João Batista, o Apolo. Vocês já leram a história do Apolo? Ele para numa praça pública e começa a pregar com uma eloquência. Priscila e Áquila olhou e falou, rapaz, gostei desse cara. Que tal você tomar um café lá em casa? Eu vou. A diferença do Áquila, do Apolo. Você já ouviu falar de Jesus? Já ouvi falar desse tal de Jesus. Já. O que você ouviu falar? Ele morreu aí. Tem alguém que disse que ele ressuscitou. Eu estou colocando minhas palavras sem entender. Priscila e Áquila deu, vamos dizer, um cafezinho com leite, um pãozinho gostoso, mas dentro do pão tinha um recheio chamado verdade. Empurrou ela abaixo daquele pão. Falou, você não veio aqui só comer pãozinho e tomar cafezinho. Você veio aqui para conhecer uma coisa que está faltando na tua vida. E essa coisa se chama Jesus. A Bíblia diz que Apolo foi batizado e saiu dali já pregando Cristo e a ressurreição. Sim. Consegue entender o que eu estou falando? Nós temos que começar a agir no mundo. Nós temos que começar a agir no mundo com aquilo que o mundo precisa.
Se nós pregarmos a mesma coisa que o mundo prega, que diferença nós temos? Nós temos que olhar o que o mundo precisa e bater naquilo. Olha, você está precisando do Espírito Santo, você está precisando ser batizado em nome de Jesus, você está precisando dessa verdade, você está precisando conhecer a Deus. Verdade. Nós somos ou devemos ser totalmente dependente do Espírito. Totalmente. Eu já até atropelei tudo que eu estava escrito aqui. Que bom, eu nunca fui bem com isso mesmo. Negócio de escrever para mim. Mas a Bíblia nos mostra aqui no livro de Timóteo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. E olha a palavra que eu quero: doutrina de demônios. Se alguém um dia falar para você, se você falar, eu estou buscando mais o Espírito Santo, eu quero mais intimidade, alguém falar para você, não precisa buscar, não precisa isso, pode bater no ombro dele e falar: ô Nicolaita, some daqui, sai daqui, seu Nicolaita, Deus aborrece isso. Os homens que a Bíblia coloca como homens de fé, os homens que a Bíblia, as mulheres e os homens que a Bíblia coloca, procura para você ver, vai lá fazer, todos eles eram dependentes do Espírito. Todos eles não passavam da vida fazendo outra coisa senão querer abrigar o Espírito Santo. No Velho Testamento, no Novo Testamento, a história, o batismo com o Espírito Santo, como em Atos 2, eu já vou terminando, o batismo no Espírito Santo como Atos 2, não é muito visto no Velho Testamento, porque só tinha o Espírito lá quem era profeta, alguns reis, sacerdote, só o ministério. Mas Deus disse através de Joel: nos últimos tempos eu derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Toda a carne. Consegue entender isso? Toda a carne. Só que Deus quer ver em mim e você o desejo de ser dependente, o desejo de querer Deus mais do que o ar que tu respira, o desejo de querer viver a dependência. Sabe, outro testemunho rápido. Eu fui pegar o trem em Mauá uma vez para ir trabalhar, e aconteceu algo que deu coisa de segundos, eu não lembro, alguma coisa caiu no chão, fui pegar, o trem foi embora. Mas eu enchi a boca, mas enchi com aquela vontade, eu ia dar aquele xingo gostoso. Eu vou chegar atrasado, eu sei que o patrão vai mandar eu ir para casa. Ai meu Deus, abençoe esse maquinista. Eu vou ir mesmo assim, mas aí quando o trem vai, chega umas 2 estações antes, o trem para piorar. Quando o trem para e o coração ali já estava no horário, e o coração apertado, o trem para. Estamos esperando a movimentação do trem à frente. Que raiva. E eu segurando aquele xingo gostoso para soltar. Acabou. Ninguém falou mais nada. Cheguei na estação, desci. Nem percebi que o trem parou do outro lado da estação. Nem percebi. Desci, fui para a empresa. Quando eu já cheguei, já fui direto para o RH. Falei, eu vou mandar para cá, eu já vou direto para o RH. Aí eu parei, bom dia. Aí a moça da RH virou para mim: bom dia. Então, eu cheguei atrasado. Ela: eu percebi, mas você não foi se trocar ainda? Não, é que eu cheguei atrasado porque ela: não, nós já sabemos, o trem tal, de tal hora, pegou fogo na estação, no último vagão, e por isso todo mundo ia se atrasar. Aí eu parei e falei: peraí, você está querendo dizer para mim que o trem das 6h30, o último vagão, pegou fogo? Ela: é. E eu quase xinguei o maquinista, mas eu ia estar nesse vagão, porque eu só pego o último. Ser dependente do Espírito, permitir que Deus te cate pelo cabelo, como fez o profeta, e te segura. Mas olha, atrasou, olha, não sei o que, olha. Não, meu irmão, para de reclamar um pouco e
começa a acreditar que Deus está no controle. Para de reclamar um pouco e começa a acreditar que tu tem um Deus. Ele não é um Deus alienado. Ele não é um Deus que você pensa, pastor, mas Deus permitiu eu ficar doente. Sim. Mas antes de você pensar que Deus permitiu, antes, calma que eu já vou lá para lá. É que eu estou tentando parar. Mas primeiro, quando eu fui curado do joelho, eu nunca fiz uma oração pedindo a Deus para Ele me curar do joelho, porque eu era teimoso. Eu andava, para você ter ideia, eu fiquei 5 meses desempregado, e só de raiva, vou falar assim para você me entender. Lá em Mauá eles entendem bem quando eu falo só de raiva, mas aqui, só você entender é quando, sei lá, eu vou ficar no só de raiva. Eu ia de pé da minha casa até a igreja, não vou falar a distância ainda. Assisti o culto inteiro sem sentar. Vocês perceberam aqui que eu sentei só no começo, depois o negócio não queria mais ir, né? O culto inteiro em pé. Terminava o culto, eu sabia que o pastor ia me encontrar no meio do caminho, eu já fazia de conta que ia para o banheiro, saía pelo portãozinho e ia para casa. E toda vez o pastor mandava mensagem, eu estava com o dinheiro da passagem para te dar. Eu falei, não, se Deus me deu perna, eu vou andar a pé. Só que era 16 quilômetros até a minha casa. Eu andava 2 horas e 20 para ir para o culto e 2 horas e 20 para voltar. Foi 6 meses nisso. Quando eu trabalhava em Suzano, era 35 quilômetros até meu emprego. Como eu tinha raiva de esperar ônibus, eu ia de bicicleta todo dia e voltava. Então quando o médico falou, você desgastou demais seu joelho, eu não tive nem coragem de falar, Deus cura meu joelho. Deus falou, curar para quê? Você não cuida? Deus cura meu pulmão, você vai cuidar. Deus cura meu rim, você vai cuidar, você tem que cuidar. Se Ele curar, você vai cuidar. Deus olha meu braço, não vira. Tá, mas se eu curar, você vai parar de inventar a arte? Você vai começar a tratar seu corpo com mais respeito? Mas aí eu vou voltar para a minha pregação, senão eu perco os amém aí. Eu sou especialista nisso. Lá na Bahia, quando eu terminei de pregar, um irmão chegou em mim e falou, pastor, sabe qual era a parte mais ruim de te ouvir pregando? Eu falei, puxa, mas tinha a parte boa? Ele tinha algumas. Mas sabe qual era a parte mais ruim? Eu falei, qual? Ele, é que você estava falando a verdade. Ele não dava nem para mim te xingar, eu tinha que dar glória a Deus. Amém. Se Deus te curar, se alguém aqui um dia eu tenho parente que tem diabetes, Deus te cura da diabetes, você já sai a comer doce por aí afora. Amém. Deus vai limpar as suas veias, seu coração ali. No outro dia você está comendo aquela carne gordurosa, cheia de... Mas eu vou parar, vou voltar para cá. Ser dependente do Espírito, para mim terminar, é o tema central da Bíblia. No 2º versículo da Bíblia, diz que o Espírito de Deus paira sobre a face das águas. E lá no finalzinho da Bíblia diz assim, o Espírito e a noiva dizem, não tem como você ser noiva se você não quer casar com esse Espírito. Não tem como você morar lá se você não quer morar com esse Espírito. Viver cheio do Espírito Santo não é uma opção. Eu gosto daqueles pregadores, eu vou falar gosto, mas é num tom sarcástico. Eu gosto daqueles pregadores que usam essa palavra. Cada um sabe o motivo porque usa as palavras que usa. Já explicando assim para ninguém ficar com raiva de mim, que eu falei antes, né? Mas eu gosto daqueles pregadores que falam assim, eu paguei o preço. Um pastor falou para mim, eu paguei o preço para estar aqui. Falei, quantos pregos você levou na mão? Quanto entrou a coroa? Ele disse, não, eu paguei o preço de jejum, oração. Eu falei, meu amigo, se o meu Deus é espiritual, se o meu Deus é santo, isso tudo faz parte da minha vida com Ele. Orar, não ore jejum por obrigação. Não faça isso. Não faça isso. Eu vou jejuar hoje para Deus me curar de tal doença. É barganha, é troca. Jejue para agradecer Ele por ter vida. Sim. E Ele por recompensa te cura. Vamos colocar de pé. Existe uns tal dos nicolaítas hoje, que eles querem que você pare
e não escute mais essa pregação. Existe uma doutrina dos nicolaítas, que eles querem que vocês aprendam a viver o que eles chamam de razão. Tudo tem que ter uma razão, tudo tem que ter uma lógica, tudo tem que ter um porquê. Mas eu ainda vim te avisar uma coisa: na minha e na sua Bíblia ainda está escrito que é só os loucos que vão entrar no céu. A Bíblia diz que eles não erram o caminho. E quando eu digo louco, é porque eu quero, não é que eu quero que você venha para a igreja. Mas quando eu digo louco, são pessoas que vivem por instinto. Abraça uma pessoa que tem síndrome de Down, por exemplo. Pede um abraço bem apertado. Faz isso, depois você me fala. Se você quer bem apertado, ele dá apertado de verdade. Você vai ter que chamar uns 5, 6 para tirar você dali. Porque ele não falaram para ele essa palavra assim, ó, limitação. Eu estou terminando, estou falando a boca. Você pode não me entender. Seus pais aprenderem errado, já para você não ficar com raiva dos seus pais. Seus avós aprenderem errado, já para você não ficar com raiva deles. E você está ensinando seus filhos errado. Quando eles vão atravessar a rua, você olha para ele: não atravessa a rua sem dar mão. Aqui, pega aqui. Calma. Só atravessa comigo. Você bota lá no QI do teu filho que ele só pode existir se tiver alguém dando na boca. Você tem que começar a pôr no QI que ele tem responsabilidades. Quer atravessar a rua? Olha para os dois lados. Quer fazer tal coisa? Assuma as consequências. Se quebrou, conserte. Tirou do lugar, coloque. Então, como as pessoas que têm síndrome de Down não obedecem a essas limitações, é isso que a Bíblia diz, que os loucos não erram o caminho. Porque eu estou dizendo para você que você vai ser cheio do Espírito Santo, e automaticamente na sua mente já começa: mas e se? E se? Esquece as limitações. Seja louco. Os que têm juízo, Paulo diz, esses são dos homens, mas os loucos são para Deus. Eu louvo a Deus pulando, correndo. Eu louvo a Deus dançando. Eu louvo a Deus gritando. Eu sou louco por natureza, mas é porque eu era dono de um time de várzea. É porque eu gostava de beber umas a mais. E tanto para mim jogar bola não existia regras e não tinha horário. Eu já perdi emprego por causa de jogo. Para mim tomar com meus amigos, eu fazia de conta que estava ação e ia trabalhar no outro dia, porque eu nem dormia. Chegava lá para o patrão e: o que eu posso fazer? Um olhou para mim: você pode voltar para casa e dormir, você não está em condições. Estou sim, estou bonzinho. Agora, quando eu vou louvar a Deus, eu não posso pôr limitações. Eu tenho que abrir minha boca e dar. Se você gritava pelo seu time, grite por Deus. Se você corria para teus desejos, corra para Deus. Nós estamos em festa das cabanas. Aprenda que em vão você vai trabalhar, em vão você vai cultivar, se Deus não te der o crescimento. Sim, verdade. Você tem que trabalhar, você tem que cuidar, mas lembre-se, Deus tem que estar primeiro. Já recebeu o Espírito Santo quando creu? Qualquer pessoa que pregar o contrário, você não precisa do Espírito Santo, pode mandar esse Nicolaita para o inferno. Calma. Manda ele passear. Mas seja amigo de Deus. Davi disse, e eu termino agora com essa palavra. Davi disse: os teus inimigos são meus inimigos, e eu odeio eles com ódio consumado. Lógico que o inimigo de Deus não é ser humano. Você não precisa estar com raiva de ninguém. O inimigo de Deus é o pecado. O inimigo de Deus é a falta de fé. O inimigo de Deus é a preguiça. Comece a olhar para essas coisas e falar: eu também sou seu inimigo. Aí você vai começar a entender o porquê que o pastor Luciano fala só de raiva. Quando eu sou limitado a fazer uma coisa, eu digo: só de raiva eu vou fazer. Ainda que eu quebre a cara, mas eu faço. Só de raiva.
Então você entende agora por que eu falo só de raiva. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Feche os seus olhos, levanta as tuas mãos. Aleluia. E entenda, enquanto você tenta achar Deus nos teus pensamentos, Paulo disse que nós estamos tateando, batendo, tentando achar. Ao mesmo tempo, Paulo diz que nós estamos em Deus, nós se movemos em Deus, nós existimos em Deus. O Espírito Santo não está longe de você. O Espírito Santo quer encher a tua vida. Você só precisa simplesmente crer. Você só precisa simplesmente dizer: eu sou dependente. Ore do teu jeito, fale com Deus, se entregue a Ele. Aleluia. Aleluia. O que seria de mim se não fosse a presença desse Deus? Você não estaria aqui, meu irmão. Ele te guardou por todos esses dias. Pastor Cleber. Obrigado, Senhor. O Espírito do Senhor possa estar agora pairando sobre nós. Aleluia. Eu quero agradecer ao pastor Luciano. Obrigado pelo Senhor ter vindo aqui. Obrigado pelo Senhor ter nos alimentado hoje. Gostei muito de ter o Senhor aqui. Obrigado. Espero que o Senhor tenha gostado. Volte mais vezes. Bastante. Volte mais vezes, que aqui seja a tua igreja encerramento. Amém. Amém. Obrigado.